Você gosta de filmes de terror? Não, Gosta de sentir aquele medo quando vê os espíritos ou assassinos, dependendo do filme? não. Ou às vezes você tem muito medo de assistir? Quem sabe? Bom, se você tem uma curiosidade de saber o porquê que nós sentimos tanto medo, por que esse medo é gerado quando assistimos filmes de terror, ou quando acontece alguma coisa na vida real mesmo, talvez, hoje eu vou estar explicando para você o que é o medo, o porquê que ele acontece, o porquê que ele existe e como ele funciona. Então é isso, e sem mais enrolação, já bora pro vídeo! O medo é basicamente uma forma que nosso corpo, nosso cérebro encontram de nos preparar para algum perigo maior, no qual ele envia sinais para o nosso corpo, uma forma de nos preparar mesmo para encarar esses tais perigos. Assim, tentando ao máximo maximizar as chances de a gente sobreviver a esse tal perigo. Sai daqui, seu demônio! Morre! Morre, cachorro! Morra! Socorro! No qual a parte mais importante que envia esses sinais de medo pra gente, o nome dela é amígdala, que eu não sei se já é mudo, então tá escrito, se você soubesse ler amígdala ou se ler de algum outro jeito, é isso aí. Eu creio que o G é mudo, então eu vou ler amígdala. E no qual também ela faz parte do sistema límbico e também do córtex frontal. O sistema límbico é responsável por diversos desenvolvimentos cerebrais, como por exemplo as emoções que nós sentimos. E o córtex frontal lida muito com nossa reação, ou por exemplo, nosso controle de impulsos, né? O córtex frontal junto da amígdala, né, conseguem produzir esse medo que nós sentimos. Ei! Visto isso, vale lembrar que nosso cérebro envia primeiramente os sinais para a nossa amígdala, no qual ali nós instintivamente ativamos um sistema um alto sistema de proteção. Isso explica muito também o motivo de às vezes nos assustarmos de cara com alguma coisa que acontece e depois, quando a mensagem chega ao córtex frontal, que é a parte do cérebro responsável também pela parte racional e mais consciente do nosso cérebro, de entendermos que aquilo que nosso corpo fez reagir, pois ele entendeu que era uma ameaça, não necessariamente fosse uma ameaça de fato. Foda-se! Traduzindo, né? Vamos traduzir para ficar mais simples. Traduzindo, nosso cérebro é bugado. Traduzindo, nosso cérebro pode se assustar com alguma coisa pensando que é uma ameaça, sendo que ele não é uma ameaça, ele simplesmente se assustou por uma reação instintiva do nosso cérebro. Nesses momentos de estresse, o cérebro pode liberar alguns hormônios a mais dentro da nossa corrente sanguínea. Nomes esses que você pode lembrar muito bem, como cortisol e a adrenalina. A adrenalina é essa aqui também, para quem não sabe, de curiosidade aqui, bônus do vídeo. A adrenalina, existe uma injeção feita para isso, para casos médicos ou para usar em guerras mesmo, para pessoas às vezes não sofrer problema de adrenalina durante a guerra e, sei lá, toma um tiro e fica sofrendo de dor no chão. Ela continua lutando ali. Ou para caso a pessoa tenha sofrido um dano muito grande, um ferimento muito grande, na hora que vai para o hospital, ela toma essa injeção de adrenalina para o corpo produzir mais hemoglobina para regenerar mais rápido. E após recebermos essa adrenalina e esse cortisol, sofremos algumas mudanças físicas, como por exemplo, aumento da corrente sanguínea, respiração mais forte, uma respiração pulmonar muito mais intensa. Podemos receber também um aumento de batimentos cardíacos, nossa pupila pode dilatar e podemos também sofrer, nossos pelos podem acabar arrepiando. Tá saindo da jaula, monstro! Nós normalmente não percebemos nosso cabelo arrepiando porque nós não sofremos de tanto medo assim. Mas em casos de pessoas que realmente ficaram com muito medo, um medo muito grande, muito duradouro, isso pode acabar acontecendo até mesmo o cabelo, o que é muito interessante. Óbvio, não vai ficar que nem naqueles desenhos, onde um personagem toma um choque e o cabelo fica todo pra cima. Não, mas eu tô dizendo que alguns fios vão realmente acabar levantando, uns fios que são mais leves, digamos assim, e a raiz esteja mais forte, ele pode acabar levantando também. Essa parte do pelo acabar ficando mais levantando assim,
Muito antigamente, quando nós ainda éramos, estávamos evoluindo para virarmos seres humanos, ou quando nós ainda éramos aqueles humanos brutos, no momento das cavernas, para também nós parecermos maiores, para na hora de enfrentar um predador, poder dar uma intimidada para fazer com que a criatura talvez pudesse fugir antes de lutar. Até porque, né, em momentos de perigo, nós só temos duas reações: fugir ou lutar. É mesmo, é? Na minha teoria, tem mais uma terceira opção, que é você sentar no chão e chorar, em posição fetal. Tem essa opção também. Assim, de acordo com algumas pesquisas de alguns professores e cientistas, é dito também que não necessariamente esse nosso sistema possa funcionar apenas em relação a situações de perigo, já que o nosso cérebro tem, de certa forma, nosso cérebro não é perfeito. O ser humano é um dos animais que tem os órgãos menos perfeitos, e um deles, sem dúvida, é o cérebro. O ser humano consegue produzir, às vezes, isso mesmo sem ter medo, ou mesmo sem ter nenhum evento que promova alguma dessas ocasiões. Como, por exemplo, nossa pupila pode dilatar no escuro para melhorar nossa visão. Não necessariamente o nosso corpo está indicando perigo, mas sim está indicando um sistema de proteção automática para o nosso corpo, para que nós não soframos danos. E então não necessariamente as ocasiões que o nosso cérebro propõe vêm do medo. Mais precisamente, quando isso acontece em situações de perigo, ele está tentando nos alertar para que, caso haja uma situação perigosa, nós possamos evitá-la com melhor eficiência. Segundo Stephen King, existem 3 teorias do níveis de medo, né? Existem 3 níveis de medo: repulsa, horror e terror. Exatamente nessa ordem, vai ficando pior. E bom, como funciona cada um desses? Vamos lá. A repulsa é o nível mais básico e busca infiltrar o sentimento de medo a partir do nojo, ao causar os espectadores a reagirem fisicamente, segundo a psicóloga e mestranda em psicologia pela UFSM, Bruna Schmitz. Eu acho que é assim que se pronuncia. Apesar da repulsa e o medo não serem correspondentes biologicamente, a sua relação é um exemplo de por que temos medo de insetos. O objetivo do medo é nos preparar para lutar ou fugir em situações de perigo. O nojo, por sua vez, cumpre o papel de nos afastar de objetos, alimentos, cheiros, entre outros, que possam ser danosos para o nosso corpo de alguma forma. Assim faz sentido que ao sentirmos nojo também possamos sentir medo, pois o primeiro pode levar ao segundo, uma vez que põe em risco a nossa sobrevivência. E eu chamo isso de frescura, porque nojo não mata ninguém. Não, tô zoando, gente, pelo amor de Deus. Seguindo, daí temos o segundo estágio, que é o estágio do horror. O horror é a representação do inacreditável ou do impossível, a fazer com que os espectadores reajam à anormalidade do que presenciam. Nesse sentido, a psicóloga diz também que é justamente a falta de conhecimento sobre o objeto que nos aterroriza. Ao nos sentirmos despreparados para lidar com a situação, não sabemos quais as características dos monstros ou a identidade do mal escondida nas sombras, e com isso nos mantemos sempre preparados para lutar ou fugir desse possível risco do desconhecido, estranho ou anormal, e o que faz o cérebro se manter alerta e preparado para se proteger. Por fim, temos o estágio do terror. É o elemento utilizado em momentos de suspense, quando se induz o medo pela imaginação, ao se brincar com a falta de informação sobre o contexto. Um exemplo disso é o medo do escuro para a Bruna, ao deixarmos de ver o rosto de alguém, ou de poder enxergar o ambiente à nossa volta, ou de não saber o que acontecerá a seguir. O cérebro irá propor diferentes cenários possíveis para que nós preparemos, assim a falta de informações sobre o meio nos faz estarmos preparados para lutar ou fugir de possíveis ameaças que podem nem estar lá. Traduzindo de novo, tem a repulsa, que é baseada simplesmente no nojo, como o nojo de insetos. Tem o horror, né, que é baseado no desconhecido, que pode ser, por exemplo, de você ouvir ruídos de animais, sentir medo mesmo sem nem saber qual é a criatura. Pode ser uma criatura simplesmente inofensiva. E possui também o terror, que pode vir da sua própria imaginação,
baseado no que você já viu ou ouviu, como por exemplo o medo do escuro. Você imagina que tem alguma coisa lá, mesmo não tendo nada lá. Então, esses são os 3 níveis de medo, e isso foi a explicação, a melhor explicação que eu pude fazer, pelo menos, do que seria o medo. Bom, então é isso. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aqui embaixo também qual que você acha que é o seu nível de medo. Eu quero uma teoria aqui pra vocês, ó, de 1 a 10. Fala qual que é o seu medo geral. Vamos ver o que sai nesses comentários aí. Mas então é isso, e até o próximo vídeo, meu curioso! Tchau!